Podcast Estadão, com Bruno Alves, desbancando a teoria da Terra esférica voadora. Entretanto, existe um grupo, que não é desprezível numericamente, que contesta todas essas provas científicas e afirma que a Terra, na verdade, é plana. Uma pesquisa feita pelo Datafolha em julho deste ano, com mais de 2.000 pessoas maiores de 16 anos em 103 cidades pelo país, mostra que 7% acredita que este é o formato do planeta. Inclusive, os terraplanistas vão promover em novembro, na cidade de São Paulo, a primeira convenção deste tipo no Brasil. Um dos palestrantes da Flatcom, Bruno Alves, do canal Mistérios do Mundo, topou conversar comigo para explicar os conceitos de Terra plana. Os argumentos que você tem para afirmar que a Terra é plana, por que você tem certeza de que a Terra é plana? A principal prova de que a Terra é plana é a ausência de curvatura nas águas. Obviamente que ela é plana, porém tem seus relevos, né? Então a gente tem relevo, a gente tem montanhas, a gente tem muita coisa na Terra. Mas nas águas ela é plana. Porque se a gente vive numa esfera de 40 mil quilômetros, quando elaboramos testes, ilhas que deveriam estar encobertas, respeitando esses cálculos de curvatura para uma esfera de 40 mil quilômetros, né? Essa ilha deveria estar encoberta pela inclinação do horizonte e elas não estão. Quando a gente utiliza câmeras potentes, telescópios, a gente consegue enxergar essa ilha. Então a gente começou a perceber que a questão de você não enxergar alvos não tem a ver com curvatura de terra, e sim com densidade atmosférica, refração atmosférica e a própria perspectiva do observador, porque a nossa visão é piramidal. Então, obviamente, todas as linhas de convergência da nossa visão, elas chegam até um ponto de fuga. Então a gente foi percebendo isso através de muitos estudos e pesquisas. Essa eu considero a principal prova de que a Terra não é um globo. Se a Terra ela não é esférica, como você explicaria a questão da gravidade na Terra? A gravidade, infelizmente, assim como outras teorias científicas, né, ela acabou se tornando algo infalível, né? A ciência de verdade, ela deve ser baseada em sempre estabelecer o benefício da dúvida. Então, quando você cria uma teoria científica que ela é considerada como infalível, isso não é ciência, isso é dogma, é cientificismo dogmático. A gravidade nada mais é do que uma tentativa teórica de se explicar um fato. O que é um fato? Os corpos caem, ok? Então, os corpos caem, o fato é que ele cai porque é mais denso que o ar. Se ele for menos denso do que o ar, como um balão de hidrogênio, um balão de hélio, ele vai subir. Agora, o porquê que isso acontece, existem tentativas teóricas, a teoria serve para isso. Existem várias teorias, né? Então, Newton tem a teoria da gravidade. Nós temos um grande físico brasileiro que tem a teoria do efeito ilha. Nós temos outro grande físico holandês chamado Verlaine que tem a teoria da entropia. Então você tem muitas teorias que servem para explicar um fato observável, mas isso não significa que a teoria tem que ser transformada em lei. Nós temos inúmeros físicos, inúmeros que assinam contra a teoria da gravidade, contra a teoria da relatividade, mas infelizmente a ciência moderna virou dogma. A mecânica quântica, por exemplo, quando você vai para o nível micro, a gravidade não se enquadra, assim como a relatividade não se enquadra. Então estão tentando ainda estabelecer alguma coisa e criam, né, teorias como matéria escura e tudo mais, justamente por causa desse desenquadramento da gravidade com a realidade de que a gente observa, inclusive em exames laboratoriais. Gravidade é uma tentativa teórica de se explicar um fato observável. E em relação às provas que se tem através de imagens de satélite, ou até mesmo uma que os cientistas dão como prova de que a Terra é redonda, que é a questão do eclipse, a sombra da Terra, ela é esférica em relação à Lua, por exemplo. Como é que você explica essas provas dadas pelos cientistas? A partir do momento que a NASA começou a apresentar as imagens, né, a NASA e as outras agências espaciais, a gente tem uma das mais famosas, que é a Blue Marble, que ficou famoso aí quando foi colocada, a Terra vista do espaço e tudo mais.
Então, obviamente, que quando chegou essas imagens, com o advento da tecnologia, né, e de alguns aparatos tecnológicos que começaram a ser colocados nas mãos das pessoas, então, por exemplo, o programa Photoshop é um programa que ele não só ele monta imagens, como ele denuncia quando a imagem é real ou ela é falsa. Então, o que aconteceu no caso da Blue Marble, por exemplo? Aquilo que está nos nossos livros de geografia e tudo mais, né? Então, o que aconteceu foi que terraplanistas verificaram que existiam nuvens repetidas, nuvens com desenhos estranhos, né? E começaram a verificar, essas nuvens estão todas iguais às outras, né? E aí começaram a denunciar, até que a NASA, a própria NASA, ela confessou que, como ela compila essas imagens, ok? Ela faz o seguinte, são aviões de grandes altitudes que vai mapeando, assim como o Google fez para estabelecer o Google Earth. Eles vão tirando várias fotografias e depois eles juntam essas fotografias e vão colocando ali num círculo. E as nuvens eles compilam, né, com computação gráfica para poder dar um aspecto mais bonito. Então não existe imagem real da Terra tirada do espaço. São várias fotos que eles colam num círculo e a própria NASA confessou isso. Quanto à questão do eclipse, aí que está o grande erro, né? É porque as pessoas foram acostumadas a entender que aquilo que acontece é a sombra da Terra na Lua. E não é. Não é, porque através de vários experimentos observáveis, de vários eclipses, eu mesmo já fiz vários. Todos esses experimentos que eu estou dizendo para você, eu fiz vários, né? Inclusive no meu canal tem. Nesse último eclipse solar, estavam Sol eclipsado e Lua acima do horizonte. E no lunar, a mesma coisa. Lua eclipsada e Sol ainda acima do horizonte. Portanto, não é alinhamento. Sol, Terra e Lua que causam os eclipses, ok? Então, há muito tempo atrás, os antigos, que foram aqueles lá de trás, que previram os eclipses, né, na antiguidade, inclusive os astrônomos de hoje não têm a capacidade de prever um eclipse sequer. Todos eles são previstos através dos ciclos dos antigos chineses, dos antigos sumérios, dos antigos gregos, ciclo de Saros. Toda vez que você vê um eclipse, você vai ver assim, ó, eclipse 52 da série Saros. E aqueles povos antigos eram todos terraplanistas, e digo mais, eles estabeleciam que haviam outros corpos que causavam esses eclipses. Então eu fico com a sabedoria desses povos que compilaram os ciclos, que hoje é utilizado pela astronomia moderna, porque eles não são capazes de prever um eclipse sequer se não utilizar aqueles ciclos. Então, para tudo eles utilizam esses ciclos. Esse mês, né, se fala dos 500 anos que a esquadra de Fernão de Magalhães deu a volta ao mundo, né? Como você explica esse fato em relação à Terra plana? Seria possível também dar a volta ao mundo como ele fez? Que o Fernão de Magalhães circunnavegou a Terra, isso é fato. Existem registros históricos, assim como James Cook, assim como outros. Não foi só Fernão de Magalhães, teve vários outros. Inclusive James Cook fez 3. O que é engraçado, as pessoas dizer que isso prova que a Terra é um globo, é um absurdo, né? Porque qualquer um, né, que tiver em pleno gozo das faculdades mentais sabe que circunnavegar você faz num círculo. Portanto, a Terra é plana e circular. O que você faz se você sair de um ponto de uma ilha e dar a volta na ilha e sair do outro lado? O que você fez? Circunnavegou. Então, obviamente que as viagens de circunnavegações são completamente possíveis no modelo de Terra plana, não há problema nenhum nisso. Então, na realidade, o que vai me determinar as circunnavegações desses caras, se a Terra é um globo, é plana, é o tempo. A parte onde eles circunnavegaram é uma parte muito curta, porque você sabe, uma esfera ela é mais gorda no Equador e ela vai afinando conforme vai indo pro sul ou pro norte. E eles circunnavegaram na parte sul da Terra. Então, obviamente que seria o tamanho da Terra onde seria menor, onde eles fizeram essa circunnavegação, né? Próximo ali à Antártida, sempre pelo sul da América do Sul ali. O Fernão de Magalhães ainda passou por cima da Austrália, por debaixo da África para voltar para a Europa. Então, obviamente, que seria, assim, algo rápido. Por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele saiu de Portugal e passou pela parte maior da esfera, que é o Equador, e chegou no Brasil em 21 dias. Assim também Fernão de Magalhães fez. Chegou a portar na Baía de Guanabara, ok? Em semanas. Então, engraçado que na parte mais gorda da Terra, que é o Equador, que é o trajeto da Europa até o Brasil, eles fazem isso em semanas. E para circunnavegar, sabe quanto tempo eles levaram? A parte que é pequena da Terra? 3 anos. Toda viagem de circunnavegação, tanto de Fernão de Magalhães quanto de James Cook, a média é 3 anos de circunnavegação.